Evangelho de Marcos, capítulo 4. Parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola. E ele lhes disse: A vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouça e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis essas parábolas? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e retira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulações ou perseguições, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E esses são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, e um 30, e outro 60, e outro 100. A parábola da candeia. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ide ouvir.
Com a medida com que medirdes, vós medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouves. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Parada do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava, em particular aos discípulos. Tempestade apaziguada. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes: passemos para o outro lado. E ele, lhes deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando, respondeu ao vento e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Recebam essas palavras, em nome de nosso Senhor Jesus.